Hoje eu vou te explicar como eu avalio as minhas leituras dando exemplo de livros que eu li ano passado. Porque ano passado foi um ano diversificado, teve leitura pra cada nota, foi uma maravilha. Oi, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal mais crítico desse booktube. Olha só que maravilha, vamos falar de avaliação hoje, tem que entrar no clima. E esse vídeo é pra matar a sua curiosidade, caso você fique se perguntando como eu vou dar nota para as minhas leituras? Como o Lucas avalia os livros dele? Eu devo dizer que essa resposta é bem simples, eu sigo o método do Scoob. O Scoob, caso você não conheça, é uma rede social de leitura e lá você consegue adicionar os livros que você leu e avaliá-los com notas de 1 a 5 estrelas e meias estrelas quebradas aí. E como eu falei, ano passado eu dei todas as notas possíveis, então acho que tem grandes exemplos de livros que vocês já viram que eu li, pra poder trazer uma linha de raciocínio desses livros com a forma que eu cheguei na nota deles. E caso você não me tenha adicionado no Scoob, o link tá aqui na descrição. Me adicionando lá você vai saber tudo que eu tô lendo, tudo que eu li e quantas estrelas eu dei para as minhas leituras. Vamos começar da menor nota para maior. Como eu falei, o Scoob permite meias estrelas avaliando pelo aplicativo. No site eles ainda não atualizaram isso não. E meia estrela, de acordo com eles, é um livro muito ruim. E acredite se quiser, mas ano passado teve leitura meia estrela sim. Se você já era inscrito nesse canal quando eu li essa proeza, coloca aí embaixo, eu vivi esse momento. Tô falando de Juntos Somos Eternos, ou como a gente apelidou graças ao João, Juntos Somos uma Bomba. E isso nunca tinha acontecido antes comigo, eu nunca tinha avaliado um livro com meia estrela, mas esse eu senti a necessidade quase que física de avaliar ele com meia estrela. Porque ele é isso, ele é muito ruim. E não só muito ruim, como ele não sabe trabalhar as propostas que o livro teve. Então quando é uma leitura que eu não gosto da execução, não gosto da premissa da história, e acho que ainda teve muito problema em esse livro ser publicado no contexto atual, ele é meia estrela. Eu só me irritei com esse livro, eu não tive um pingo de prazer nessa leitura, a não ser pra fazer o vídeo falando mal depois, aí foi prazer. E eu sei que a partir de hoje, mesmo que eu queira, eu não vou conseguir mais avaliar livros com meia estrela, porque eu não quero tirar esse posto desse livro. Eu acho que dificilmente alguma coisa vai ser pior que ele. Livros com uma estrela ainda são livros ruins. Eu não gostei da execução, eu não gostei da premissa da história, muitas coisas não fizeram sentido, então por causa disso ele vai ser a nota mínima. Lembrando, meia estrela já é do Juntos Somos uma Bomba. Vamos deixar a meia estrela para casos especiais, tá? Uma estrela é o mínimo do mínimo. Não teve propósito em fazer a leitura de um livro uma estrela. Eu tirei pouco proveito positivo da leitura, não fez sentido pra mim. Uma estrela é ruim. E ano passado um dos livros que teve esse posto de uma estrela foi Feios, que foi de fato um livro ruim. Os personagens não são legais, a história não é legal, a premissa não faz sentido nenhum. O autor quer escrever um livro de ficção científica não sabendo nada sobre ciência e fazendo um monte de cagada ali. Tá ótimo, que maravilha. É isso que define um livro ruim pra mim. Uma estrela e meia ainda é um livro ruim, com a única diferença de que alguma coisa de positiva eu pude tirar. E o melhor exemplo do ano passado foi Todo Dia. Eu não gostei da história, eu não gostei dos personagens, eu não gostei da premissa, mas algo na premissa me chama a atenção. Em caso de Todo Dia, eu só não avaliei completamente a premissa inteira, porque pra mim, tudo que o autor fornecia de explicação não fazia sentido. E quando eu rebatia ele com alguma ideia nova, que ia de contraponto ao que ele acabou de me falar, ele não me fornecia essa resposta. Então você via que não era um livro construído a partir de uma premissa. Era uma premissa construída a partir de um livro que ele queria contar. E cada vez que essa premissa burlava a história que o autor desejava contar, ele inventava uma desculpinha que não fazia sentido, ou ele nem tocava no assunto, como se aquilo não fizesse sentido. Eu que sou burro demais por estar pensando uma coisa inteligente, vê se pode. Por causa disso ele é um livro 1,5. A premissa em si poderia ser boa, mas não foi completamente boa, por incompetência do autor de me fornecer algumas respostas para os questionamentos que eu tava tendo durante a leitura. Mas ainda assim é um livro ruim, porque não valeu a pena a leitura pra mim. 2 estrelas, o Scooby fala que é um livro razoável. E a diferença de um livro ruim para um livro razoável, pelo menos a ideia que o autor quis colocar no papel, vale a leitura, valeu. Só não foi a execução muito boa. E no ano passado, o livro para exemplificar isso foi o ano que eu disse sim, da Shonda Rhimes. Esse livro que é super aclamado, muita gente fala que é um livro de autoajuda, mas que na verdade não é isso que a gente encontra. A gente encontra um livro de memórias de um período seleto da vida da Shonda Rhimes, que na verdade no meio da história deixa de ser esse período seleto de um ano que ela disse sim, acaba virando a história da vida dela inteira, que é
sim uma premissa boa, mas a execução não foi, porque a escrita da Shonda não me agradou. O livro pra mim fugiu muito do tema e inseriu elementos que não faziam parte da premissa inicial da história. Eu fiquei sim irritado com a leitura, então isso define um livro 2 estrelas. Eu comecei essa leitura tendo uma ideia do que a história seria, nesse caso do que o livro seria. Essa ideia em si foi satisfatória, mas o livro de forma geral não foi. 2 estrelas e meia ainda é um livro razoável. A diferença de um livro 2 estrelas para um livro 2 estrelas e meia é que essa meia estrela vai para algum sentimento positivo que eu tive da história. E o melhor exemplo disso foi Senhora do Fogo, a conclusão da trilogia Filha das Trevas. Eu não gostei tanto assim do livro, achei o enredo fraco, com situações fracas e desnecessárias. Não achei um livro tão bem escrito como os outros 2 anteriores, por exemplo. As situações que os personagens passam não são tão determinantes assim para a história. O desenvolvimento deles também não é lá essas coisas, mas foi um livro que me trouxe pelo menos um sentimento positivo de conclusão dessa trilogia. Ele me fez sentir com o desfecho dos personagens, com esse sentimento de estou concluindo uma história que eu amo demais, e por causa disso ele mereceu 2 estrelas e meia e não só 2 estrelas. 3 estrelas fica com um livro bom, e aqui a gente já vai começar a área do debate, porque 3 estrelas pra mim é um livro bom, e é como classifico o Scooby. Mas eu não encaro o livro 3 estrelas como algo que me fez valer a pena ter feito essa leitura. O exemplo que eu trouxe foi Garotas de Neve e Vidro. É um livro que eu não gostei tanto assim da história, mas eu pude aproveitar um pouco da premissa, um pouco do enredo ou do desenvolvimento dos personagens, mas no geral foi uma leitura que me afastou em certo ponto da história. Livros 3 estrelas pra mim tem isso. São leituras que em algum momento me fizeram não querer continuar a ler. Então por mais que a ideia, a execução tenha sido bom, faltou algo a mais pra ser aquele livro instigante, aquele livro que você fala, valeu a pena? Eu fiquei muito relutante do meio pro final, eu não queria terminar de jeito nenhum, eu só queria que aquela história acabasse de vez, e por causa disso é um 3 estrelas pra mim. 3 estrelas e meia a gente já deu um upgrade, e você já deve saber qual é o diferencial entre 3 e 3 estrelas e meia. Pois é, eu curti a leitura no 3,5. A grande diferença pra mim é essa, é uma leitura que não teve um sentimento de repulsa. Eu posso não ter achado a leitura perfeita, mas se o livro me fez me sentir instigado bastante pra manter o meu interesse por ele até o final da leitura, ele já merece um título de livro bom. E aqui, como a gente entra na zona dos favoritos, eu trouxe um exemplo que é meio termo, que é Não Vai Acontecer Aqui. Esse livro não teve uma quantidade maior de estrelas porque eu achei ele muito difícil. Ele é um livro com uma linguagem muito carregada, ele é uma distopia política pesada, coisas pesadas acontecem nele e coisas que a gente pode relacionar com a nossa situação atual aqui no país. Inclusive fiz um vídeo primoroso sobre isso, se você não assistiu vai lá assistir. Ele também não é muito bom no quesito de personagens, ele não foca muito nisso, é mais um livro jornalístico, então pode ser que não tenha o sentimento de identificação ou de, cara, eu tô lendo esse livro pra acompanhar a história desse personagem. Isso não acontece tanto assim aqui. Por causa disso ele foi um livro 3 estrelas e meia pra mim, porque apesar de todas as adversidades, eu ainda queria continuar a leitura e eu achei um livro bom assim que eu terminei. 4 estrelas é um livro muito bom, só faltou alguma coisa pra ele não ser melhor. E aí pode ser desenvolvimento de personagens, ou a própria escrita do autor, que é uma escrita basicona. E sim, gente, eu levo em consideração a escrita do autor na hora de avaliar livro. Pra mim não tem essa de, a história é maravilhosa. Não, se a história não é contada de uma forma que me agrade, isso vai pesar na nota também. E às vezes a diferença entre um 4 estrelas para um 4,5 ou 5 estrelas vai da minha bagagem de leitor. E eu trouxe um exemplo magnífico pra isso, que é Matéria Escura. Eu avaliei com 4 estrelas porque eu já tinha lido Recursão, um outro livro do mesmo autor, e pra mim, Recursão é melhor do que Matéria Escura. Eu me sentia me traindo avaliando um livro com outra nota, se não um pouquinho menor que Recursão. Comparando Matéria Escura com Recursão, Matéria Escura foi 4 estrelas pra mim, porque eu reconheci um outro potencial do autor em Recursão. E aí, gente, é uma zona muito debatível e eu gosto muito de comparar leituras similares. Antes de avaliar um livro de uma série, por exemplo, eu vejo com quanto eu avaliei outros livros da série e aí tento comparar. Faço ali mentalmente por que eu avaliei aqueles outros livros com aquelas notas pra determinar a nota que eu vou dar pro volume que eu tô. Livros de mesmos autores, o que eu senti lendo esse livro desse autor que segue a mesma premissa desse outro livro aqui, como eles se comparam entre si, enfim, e aí eu chego numa melhor nota nesses casos. Livro 4,5
estrelas são livros muito bons mesmo, só faltou alguma coisinha. E eu trouxe o exemplo de Os Segredos que Guardamos, que foi uma leitura que eu realmente amei fazer. Eu só penalizei ele na nota com essa retirada da minha estrela, porque eu acho que ele é um livro excessivamente confuso e tem muitos pontos de vistas que poderiam não ter sido explorados daquela forma. Enfim, é um detalhezinho que não fez ele ser 5 estrelas, mas ainda foi uma leitura muito prazerosa. Eu amei demais a história dos personagens, a forma como o livro é escrito, a história me trouxe um sentimento envolvente, me fez sentir alguma coisa de diferente. E nesse ano eu tive várias leituras 4,5. Tivemos Território Lovecraft, Leve-me com Você, enfim, foram leituras extremamente prazerosas e que eu realmente levo no meu coração, mas algum detalhezinho ali da história não me agradou e por causa disso não merecem os 5 estrelas. Porque os 5 estrelas de verdade são aqueles livros perfeitos. E você pode até achar que isso não existe, mas vai falar isso pro seu eu leitor quando você tem uma leitura maravilhosa que você quer engolir o livro porque você tá super instigado. Vai dizer que aquele livro não é perfeito? Não seja uma Robin Hobb, tá, gente? Que não avalia livro com 5 estrelas, tá? Vamos ser crítico, mas vamos dar aí uma ajudinha também pros livros que a gente gosta. Livros 5 estrelas funcionam completamente pra mim. A premissa, o enredo, a escrita do autor é instigante. Eu não quero largar o livro de jeito nenhum. Eu termino a história com um sentimento de, cara, valeu a pena ter feito essa leitura. Eu leio livros pra ler histórias como essa. Um dos grandes exemplos de livros 5 estrelas do ano passado foi Branco Letal, O Fim da Infância, a biografia do Leonardo da Vinci. Enfim, esse vai ser outro vídeo também, né? Que vocês assistiram, né? Os livros do meu 2020. Livros favoritos não tem muito uma explicação. É puramente sentimento. Não necessariamente livros 5 estrelas vão virar livros favoritos e nem sempre livros favoritos são livros 5 estrelas. Eu, por exemplo, adicionei a biografia do Leonardo da Vinci, que é 5 estrelas, como livro favorito, porque foi uma leitura que mexeu muito comigo, mas eu adicionei A Comunidade Secreta, o segundo volume de O Livro das Sombras, como favorito e dei 4,5 pra história, porque apesar de ter alguns pontos ali que eu achei que a história podia melhorar, foi um livro que mexeu muito comigo e eu com certeza vou levar pra minha vida, gente. Fronteiras do Universo é tudo pra mim. Estação 11 foi outro grande exemplo do livro que me ganhou e eu adicionei como favorito. Enfim, não tem regra. Depois desse vídeo, a mensagem que fica é que a gente pode até tentar arrumar justificativas e métodos para avaliar uma leitura, mas é fato que ela vai funcionar de diferentes formas para diferentes leitores e até de diferentes formas para diferentes momentos da nossa vida. Pode ser que livros que eu tenha avaliado com esse método no passado, hoje se eu for reler, já vai ser de outra forma. Não só o mundo mudou, como o Lucas mudou, e eu hoje já avalio livros de uma forma completamente diferente. Então me diz aí embaixo nos comentários como você avalia as suas leituras. Você segue a avaliação do Scooby ou de uma outra rede social. Eu vou adorar saber o seu método, quem sabe eu pego alguma ideia nova. Se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Deixa o seu like aqui, ajude a compartilhar vídeos Luago nos grupos de WhatsApp. Sai espalhando a palavra Luago e o método de avaliação para outras pessoas. Considere também se tornar um apoiador da nossa campanha do Apoia-se. A vida do canal depende disso, então por favor, se você quiser apoiar o nosso trabalho, checa lá o link da descrição. Eu te vejo no próximo vídeo, até lá, tchau!